Capítulo 5. O cheque-mate dos Potter. O Largo Grimmauld estava mergulhado em um silêncio sepulcral. O prazo de 24 horas de Gringotts corria como uma contagem regressiva para o fim da Ordem. Dumbledore, segurando a carta que acabara de ser entregue por um mensageiro do banco, parecia ter envelhecido décadas. Sua mão, que segurava o pergaminho com o brasão da família Potter, tremia levemente. Lupin pegou a carta das mãos do diretor, lendo em voz alta para os poucos presentes. Diretor Dumbledore, você realmente achou que não notaríamos as retiradas sistemáticas da nossa conta? O dinheiro de uma linhagem antiga não é um fundo de caridade para as suas manobras políticas. Impressionante o tanto de coisa que se pode fazer com o Gringotts desde que se tem dinheiro e a intenção firme de manter o que é seu. Ah, e uma informação para você, diretor. Eu, Harry, não possuo mais nenhuma ligação com Voldemort. A conexão foi cortada há muito tempo, graças aos recursos que a nossa emancipação nos permitiu acessar. Você lutou tanto para me manter protegido e preparado, mas falhou em perceber que, enquanto você olhava para o passado, nós estávamos garantindo o nosso futuro. Ei, diretor, espere pelo próximo profeta diário. Deixamos um presentinho para você. Ah, e mais um segredo para a sua coleção. O chapéu seletor queria nos colocar na Sonserina. Imagina o quanto isso deve te incomodar, não é? Assinado, Harry e Hermione Potter. Antes que alguém pudesse processar o insulto, um baque surdo soou na mesa. O exemplar da manhã do profeta diário havia sido jogado por uma coruja ansiosa. A manchete, escrita em letras garrafais e brilhantes, capturou a atenção de todos instantaneamente. A caligrafia inconfundível de Rita Skeeter não poupou ninguém. O lado negro do farol da luz, Dumbledore, o amante secreto de Grindelwald. Em uma investigação exclusiva, documentos obtidos através de fontes seguras, que curiosamente parecem ter vindo diretamente de cofres de alta linhagem, revelam uma verdade que Alvo Dumbledore manteve escondida sob mantos de veludo e sorrisos enigmáticos por mais de meio século. Documentos, cartas de amor trocadas em Nurmengard e testemunhos de uma era esquecida provam que a grande rivalidade do século não foi apenas ideológica. Foi pessoal. O homem que prega a luz sempre esteve perdidamente apaixonado pelo maior bruxo das trevas de sua era, Gellert Grindelwald. Será que a busca de Dumbledore pela paz não passou de um longo esforço para salvar o homem que ele amava? E mais, o que a Ordem da Fênix diz sobre servir a um líder cujas motivações foram sempre manchadas pela sombra de um romance proibido? O jornal caiu das mãos de Kingsley. O estrondo do artigo de Skeeter parecia ter dizimado a última gota de autoridade moral que Dumbledore possuía. A notícia não era apenas uma fofoca. Era um desmonte calculadamente planejado. Ao expor a história pessoal de Dumbledore com Grindelwald, os Potter haviam virado a opinião pública contra o diretor, tirando dele a aura de santo infalível. Dumbledore fechou os olhos. Ele percebeu, tarde demais, que Harry e Hermione não estavam apenas agindo com independência. Eles estavam usando o jogo político com uma maestria que ele mesmo, em seus anos de glória, teria invejado. Eles não queriam apenas o dinheiro de volta. Queriam destruir a confiança que o mundo bruxo depositava nele antes mesmo de começarem a lidar com a guerra real. Eles estão destruindo o que levou um século para ser construído, sussurrou Sirius, encarando a foto de Dumbledore e Grindelwald que se movia animadamente no jornal. Eles não são os peões que você esperava, Alvo. Eles são os jogadores. A Ordem da Fênix estava encurralada. Sem fundos, sem a confiança do público e sendo manipulada por dois jovens que, aparentemente, já tinham vencido a guerra antes mesmo dela começar. 6. O Entrega das Sombras. Enquanto o mundo bruxo britânico entrava em um estado de histeria coletiva com as revelações sobre Alvo Dumbledore, o clima nas masmorras da mansão Malfoy era de um deleite sombrio. Lord Voldemort, no entanto, não compartilhava do riso dos seus comensais da morte.
Ele estava sentado à cabeceira da mesa longa, seus olhos serpentinos fixos no exemplar do Profeta Diário com o rosto de seu antigo rival exposto em um escândalo. Severus Snape, mantendo sua fachada de espião imperturbável, aproximou-se do Lorde. Ele não trouxera apenas o jornal. Com um movimento lento, retirou do bolso interno de suas vestes uma cópia da carta que Harry e Hermione Potter haviam enviado à Ordem da Fênix. A mesma carta que detalhava a emancipação, o casamento precoce e a audácia de cortar os laços financeiros com Dumbledore. Meu Lorde, disse Snape, sua voz arrastada e monótona. O garoto Potter não é o cordeiro que Dumbledore pintou para nós todos esses anos. Ele é, e sempre foi, um jogador de xadrez muito mais perigoso do que imaginávamos. Voldemort aceitou o pergaminho. O silêncio na sala tornou-se absoluto, a ponto de ser possível ouvir apenas o crepitar das velas. O Lorde das Trevas leu o conteúdo da carta, e sua expressão mudou. Onde antes havia desdém, agora surgia uma curiosidade letal. Ao chegar na parte em que Harry mencionava ter cortado a conexão com ele, Voldemort sentiu um calafrio de puro desconhecimento. Cortou a conexão. Sibilo Voldemort, os dedos pálidos apertando o pergaminho até quase rasgá-lo. Ninguém corta uma conexão forjada pelo sangue e pelo destino, a menos que eles tenham acesso a conhecimentos de linhagem que o próprio Dumbledore supunha estarem perdidos, completou Snape, observando a reação do mestre. Eles estão na mansão Potter, meu lorde. Uma fortaleza que Dumbledore não pode violar, protegida por selos que eles mesmos, como um casal ligado por um rito de casamento antigo, reativaram. Voldemort levantou-se, sua capa negra ondulando como uma sombra viva. Ele caminhou até a janela, olhando para a noite sem estrelas. O presente dos Potter não era apenas para Dumbledore. Era uma demonstração de poder que desafiava a própria hierarquia da guerra. O chapéu seletor queria colocá-los na Sonserina. Voldemort repetiu as palavras da carta, soltando uma risada seca e sem alegria. Dumbledore sempre tentou moldar Potter como um mártir perfeito. Ele esqueceu que, quando se priva um leão de sua jaula, ele não se torna um animal doméstico. Ele se torna o predador. Eles são astutos, meu lorde, observou Snape, com cautela. Ao destruir a reputação de Dumbledore e drenar os fundos da Ordem, eles estão nos servindo o tabuleiro limpo. Eles não estão lutando por Dumbledore. Voldemort virou-se, um brilho perigoso em seus olhos vermelhos. Eles não estão lutando por ninguém além de si mesmos. Se eles não são meus inimigos por lealdade ao velho tolo, isso significa que eles são uma terceira força. Uma força com o ouro de Gringotts, a herança das linhagens e o conhecimento proibido que permite a um garoto de 15 anos fazer o que o ministro da magia não conseguiu. Snape inclinou a cabeça. E o que deseja que eu faça com relação aos Potter? Nada, Severus, respondeu Voldemort, um sorriso cruel curvando seus lábios finos. Por enquanto, vamos observar. Se o garoto Potter realmente destruiu o roteiro de Dumbledore, eu quero ver o que ele fará quando o caos se instalar de vez. Eles declararam guerra ao diretor. E eu nunca interrompo um inimigo quando ele está destruindo a si mesmo. Naquela noite, a balança do poder mudou. Pela primeira vez em anos, Voldemort não estava focado apenas em matar Harry Potter. Ele estava genuinamente intrigado pelo jovem que, longe dali, sob o sol do Japão, havia deixado de ser uma peça para se tornar o dono do jogo.